uma estrutura daquela foi quanto hoje? Em torno de 30 milhões de... 30 milhões. Uhum. Agora, vocês estão com 2.500 alunos. 2.500 alunos. É uma boa quantidade de alunos. Uma boa quantidade. Qual que é o limite hoje da... Lá a gente pode colocar... Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio, o podcast O Estrategista. E no podcast de hoje recebemos Neca Chaves Bunlai, uma das vozes mais influentes da educação e do empreendedorismo feminino em Mato Grosso do Sul. Diretora da faculdade Insted, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora. Neca já atua há mais de 27 anos no setor educacional, conectando ensino, inovação e liderança. Integra o LEAD de Mato Grosso do Sul, a BPW Campo Grande, o Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial, o Grupo MetaHead Brasil da ABMES, contribuindo para fortalecer o empreendedorismo dentro e fora das instituições. Hoje vamos falar de suas estratégias, uma conversa sobre liderança, educação, o papel da mulher na construção de um novo cenário empresarial. Neca, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Estou muito feliz com o convite, de poder falar um pouquinho para vocês da minha trajetória, um pouquinho da educação do nosso estado. Prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado, Neca. E essa conversa que nós estamos tendo hoje aqui é uma conversa que há poucos dias nós temos de um marco, pelo menos dentro de sua trajetória profissional, que é a inauguração do novo prédio do Insted, não é mesmo? Foi isso mesmo. Nós inauguramos agora dia 31 de março, nesta semana, né? A nova sede da Faculdade Insted, com 8.500 metros quadrados, 46 salas de aula, um anfiteatro, 2 auditórios, 5 laboratórios de tecnologia, um coworking. É um espaço assim de inovação que a gente está estruturando exatamente para pegar as ideias dos alunos, para que eles possam desenvolvê-las. Eles terão esse espaço já dentro da faculdade, porque a gente quer conectar o mercado de trabalho com os nossos estudantes. Eu queria avançar um pouco nisso, porque nós estamos falando não de algo público, mas de algo privado. E ao falarmos de algo privado, isso tem a ver com sonhos, tem a ver com dinheiro, tem a ver com riscos, né? É lindo ver um prédio daquele, mas tem que ter um payback disso. Com certeza. Tem que voltar. Tem, né? Mas, pelo que eu sei, e nós estávamos até conversando, o Insted tem quantos anos já? O Insted tem 6 anos completos, né? Estamos indo para o 7º ano. Nós iniciamos num prédio que a gente compartilhava espaço com a escola Massi. A gente funcionava no prédio só no período noturno. E agora, no prédio novo, a gente tem a possibilidade de ter cursos de manhã, à tarde e à noite. Vamos voltar um pouquinho antes. E eu queria entender um pouquinho de onde que vem essa ideia. A ideia de, assim, vou abrir uma faculdade? Foi assim, tava numa mesa? Como é que é isso? Explica aí. Felipe, eu sou de uma família de educadores, né? Meu pai, professor Pedro Chaves, muito conhecido pela Uniderp. Minha mãe, professora Reni, diretora da MASSE por 40 anos. Então, eu cresci na educação. Eu tenho 25 anos que eu trabalho, né, nas instituições, né? Eu trabalhei na MASSE, trabalhei na Uniderp. E antes disso, eu já convivia nesse ambiente, né, da educação. Então, eu sempre gostei. Desde muito nova, eu já ia com meu pai a Brasília, lá no Conselho Nacional de Educação, no Ministério da Educação, já participava de seminários. Então, assim, eu sempre gostei muito. E eu sempre gostei muito de gente, né? E também ver o poder, né, da educação, ver a transformação realmente na vida das pessoas, né? Quantas pessoas chegavam na MASSE para minha mãe, professora Reni, fui aprovada em tal concurso. Até você falou que entrevistou a Fabiola, né? Foi sempre nossa aluna lá da MASSE, né? Muitos médicos passaram pelas nossas instituições, enfim, das mais diversas áreas, né? Pessoas que têm sucesso, que se realizaram e que tudo começou ali nas nossas instituições de ensino superior. Então, isso é muito gratificante da gente ver. Agora, por que o Insted? Da onde que necessariamente começa? Vamos pensar, eu queria que voltasse exatamente na idealização. Você lembra disso exatamente? Assim, meu pai, em 2007, houve a venda, né, da Uniderp, uma decisão era do meu pai e da minha tia. Eles resolveram vender a instituição. E eu fui trabalhar na MASSE. Mas, assim, quando eles venderam, eu fiquei meio sem chão, eu digo, O que você fazia nessa porque época? eu trabalhava na Uniderp.
Você fazia o que lá? E eu trabalhava toda a parte administrativa. Eu trabalhava junto com a tia Terezinha na Pró-Reitoria Administrativa. Você gostava? Gostava. Então, assim, para mim estava uma situação muito confortável, né? Porque, assim, eu trabalhava no que eu gostava, né? Tinha me preparado para isso, eu fiz mestrado, né? Na UNB. Então, assim, sempre a minha trajetória toda foi pensando em ser sucessora e atuar no ensino superior. Aí, em 2007, né, houve essa decisão de passar para outro grupo. E aí eu confesso que eu fiquei assim, ali meio Você ficou, perdida, né? você ficou indignada Não, não fiquei naquele momento? indignada, né? Eu entendi, né, a decisão por outras questões que estavam envolvidas, né? Até questão de sucessão familiar, né? Enfim, Mas por você decisão deles, né? ficou chateada. Eu E eu não digo pela fiquei. decisão estratégica, mas porque você falava, a minha trajetória eu Olha, estava pensando tava nessa pensando. linha, e de repente eu vou ter que pensar outra coisa. Exatamente. Aí eu fui trabalhar na escola, que foi um grande aprendizado para Na mim Massi. na MASSE. Porque minha mãe, a gente continuou com a escola, né? E eu trabalhei por 7 anos junto com a minha mãe lá na Massa. Ela era diretora e eu ficava com ela, dividia a sala com ela, então eu via todas as decisões dela, Isso a partir de 2007, entendendo, a partir de até 2007. 2014. Isso, até 2014. Mas eu sempre gostei do ensino superior. Então, aí eu conversei com o Fernando, meu esposo, falei assim, Fernando, eu quero voltar para o ensino superior. E ele falava, Neca, hoje o ensino superior é liderado pelos grandes grupos, né? O mercado não é mais o mesmo da época do seu pai, então não é algo fácil, né? Muita competição, inclusive com o ensino à distância. Mas eu falei, Fernando, mas eu acredito num modelo que seja diferenciado, né? Não é fazer mais do mesmo que dessa metodologia, que o aluno é passivo, ele fica sentado, só ouvindo o professor falar. Eu acredito num outro modelo, que é um modelo que a gente trabalha com as metodologias ativas, a gente põe o aluno em mesas redondas, então o tempo todo ele está interagindo uns com os outros, o professor está muito próximo desse estudante. Então, enfim, voltando para a conversa, eu falei com o Fernando, Fernando. falei, Fernando, eu quero que você conheça alguns modelos junto comigo. E quais foram as inspirações? Nós fomos para a Uniamérica, que hoje é o Descomplica, lá em Foz do Iguaçu. Fomos ao INSPER e lá fomos atendidos pelo Marcos Lisboa, Conheço. que e assim, ele mostrou toda a instituição para nós e toda trabalhada com essas metodologias. Fomos na GV também, São Paulo? São Paulo, né? E fomos com um grupo também do SEMESP, que trabalha muito com inovação, com esses modelos de inovação dentro da sala de aula. E aí o Fernando falou: bom, se for dessa forma, aí dá, Mas o que vocês viram vamos fazer. diferentes nessas instituições que acabou inclinando a dizer Eu assim eu acho quero? que é não fazer o mais do mesmo, né? Essa questão do modelo tradicional, fugir do modelo tradicional. Porque hoje a gente vê um distanciamento muito grande da academia com o mercado de trabalho, né? A gente forma, as instituições formam estudante que não está preparado para o mercado. Então, quando a gente voltou, falamos, vamos fazer diferente, né? Tanto que os nossos professores, eles todos têm mestrado, têm doutorado, mas eles têm também a vivência do mercado. Tá? Né? Então, por exemplo, no nosso curso de Direito, né, nós temos lá o desembargador Rui Celso, nosso coordenador do curso de Direito. Temos delegados dando aula, promotores, procuradores, juízes, advogados. Então, eles trazem toda a bagagem deles, né, dessa vivência deles na profissão, para dentro de sala de aula. Então, isso é um diferencial em todos os nossos cursos, que os professores tenham vivência de mercado. Vocês começaram a fazer essa visita de outras instituições como inspiração. Uhum. Vocês não, pelo menos você não citou, foram para fora do país. Isso, eu já tinha. Mas para É, instituições. isso, eu conheci já, né, lá Harvard, já estive lá, na BU também, em Boston, né, a gente fez algumas visitas, porque eu participava muito de congressos com meu Uhum. pai, e fora daqui, essas metodologias que é o comum lá, né?
E no Brasil, ainda a gente tem muito modelo tradicional, infelizmente. Nós sabemos que, principalmente nos Estados Unidos, o sonho, o American Dream, são as Ivy Leagues, né? São aquelas Sabe? universidades que, se eu for para ela, meu futuro, entre aspas, está garantido. E são Uhum. as universidades que elas escolhem os alunos. É a troca, não é o aluno que escolhe a universidade, é a universidade que escolhe o aluno, né? É. Fazer a aplicação, como em Harvard, por exemplo, Uhum. além de ser caríssimo, Uhum. você tem que convencê-los de que você merece entrar lá. É. É lógico que isso é criado em décadas, então, Uhum. em anos e anos e gerações. Quando nós olhamos a nível Brasil, e agora eu nem vou falar agora aqui do Instead em si, mas a nível Brasil, nós não temos necessariamente, eu não me recordo, universidades que as pessoas de fato falam, mesmo com dinheiro, eu não sei se eu vou conseguir entrar lá. É verdade, a gente não Você tem. consegue visualizar esse modelo sendo Pelo trazido de algum cenário para o Brasil em algum eu momento? olha, eu não Dream colleges, assim, assim, difícil. difícil, né. A gente tem, assim, mas o aluno que se ele quer estudar, ele 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 estuda. estuda, ele estuda. Só tem essa barreira financeira, né, porque, por exemplo, a gente tem escolas caríssimas, né, em Uhum, São Paulo. Hoje tem escola de administração custando R$ 11.500, claro. curso de administração. Uma fundação Dom Cabral, por É, exemplo, né, a gente tem a Link, né, que a está Link. surgindo agora, né, há poucos anos, tem coisa de 5, 6 anos, e que então tem muito aluno que eu acho que até gostaria de estudar lá, mas por essa barreira, né, financeira, não consegue entrar na universidade, nessas faculdades. Agora, retornando, você disse então que foi com o Fernando visitar Aham, essas universidades, chegou, sentou com ele disse: dessa maneira eu acho que rola. isso. Dessa maneira acho que funciona. Vamos fazer um business Vamos fazer um plan. business plan. E Exatamente. vocês tinham uma grande vantagem que não precisaria fazer, me corrija, um aporte tão grande, porque estruturalmente vocês já tinham nesse primeiro momento estrutura, Exatamente, a gente tinha estrutura, a gente precisou por conta da massa. modificar isso, a gente precisou modificar as nossas salas de aula. Então, a gente entrou num acordo com a escola, né, para a gente trocar as carteiras. Né, a Uhum. gente fez um modelo que dava para a escola usar durante o dia como tradicional, porque ela ficava individual, e à noite a gente juntava, assim, formava tipo uma colmeia, em que os alunos ficavam nesse formato que é da nossa metodologia. E quão difícil, diante do MEC, é abrir, você sentiu uma faculdade? Aliás, me corrija para É, quem não sabe, a diferença entre faculdade, universidade, verdade. qual que é a distinção? É que a faculdade ela não tem autonomia, Ok, tá? A universidade ela tem autonomia para abrir e fechar o curso na hora que ela quiser, ok. né? E nós somos faculdade hoje, mas a gente vai pleitear, né, nesse segundo semestre, a mudança para centro universitário, que é para a Que gente ter essa autonomia de abrir os Mas você cursos. disse que hoje, quando você quer, por exemplo, abrir um curso, você tem que falar, MEC, eu quero abrir um curso. E aí, se eu quero Exatamente, fechar, você fala, MEC, eu quero fechar. Mas exato. se você é um centro universitário, Otário não amanhã precisa. você abre, amanhã você fecha. Você já tá Exatamente. maduro o suficiente para tomar suas próprias decisões. Essa é a ideia. Exatamente. E você tem que ter, para você pedir o centro universitário, você tem que ter 6 anos completos, você tem que ter Hum, 8 cursos reconhecidos, uhum. você tem que ter algumas linhas de pesquisa sendo desenvolvidas também, e a gente trabalha muito com produção científica, né, a gente incentiva muito os nossos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, a já escreverem, a já publicarem. Nós já temos revista científica na instituição, mesmo sendo nova, né, então a gente já está atendendo esses requisitos. E quando vocês abrem lá, é direito o primeiro curso? O primeiro curso nós abrimos 5 cursos no ISTED, Imediatamente, logo na imediatamente, inauguração. pedimos, todos com nota máxima no MEC, porque quando a gente pede ao MEC para abrir um curso, o MEC vem nos fiscalizar, né, ver se a faculdade tem condição de abrir. Então eles avaliam biblioteca, corpo docente, enfim, toda a nossa infraestrutura. E aí nós abrimos 5 cursos: Direito, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e um tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e todos com nota máxima no MEC. E hoje, para você abrir uma
faculdade, que foi o que aconteceu inicialmente, Uhum. vocês abriram. Você falou com o seu marido, tinha Isso, falei com meu você, pai, daí eu falei com falou com meu seu pai. pai, e Meu pai sempre me deu o maior seu apoio. pai entrou junto também? Meu pai entrou junto. E, e Aham. ele animou de novo a voltar para o ensino superior, a abrir de novo algo É, no setor? ele é muito entusiasmado, né? Não Ele quis já muito falar, com a chega, não, vai educação. você. Não, ele falou pra mim, ele falou, ó, te dou o apoio que você precisar, te dou o suporte, mas agora é com você. Você que tem que tomar as Ele não quis decisões. entrar no conselho diretor ali. Ele participa bastante. Então, qualquer decisão estratégica, decisão mais importante, ele participa. Mas virou um grupo familiar. É um grupo familiar, Tá. né? E hoje, para você abriu, decidiu que ia abrir, quanto tempo depois foi aberto? Olha, nós estamos desde 2015 que a gente está assim, pensando, aí conversa com alguns educadores, né? Você tem que juntar o corpo docente. É, e aí a gente, em 2017, que nós montamos o processo, começamos o processo, E como no Ministério da convencer Educação. gente boa? Eu imagino que é difícil. Aham. Porque uma coisa é depois que uma instituição de ensino superior já tem o seu nome consolidado no mercado. Você acabou de dar bons nomes aqui, de que hoje no INSTED Uhum. participam, né? Você deu um exemplo, por exemplo, do desembargador Rui Celso Barbosa Florencio, um Aham. bom nome, entre outros aqui. Estamos conversando do Dr. André André Matsushita. Matsushita. São nomes hoje que, às vezes, ou não lecionavam, ou lecionavam já em outras universidades renomadas. Uhum. Tirar eles, ou levar eles para uma Ah. instituição de ensino superior que, quando inaugura, não é conhecida. Como convencer esses povos? Qual a estratégia para Olha, convencer eles? olha, nós não tivemos dificuldade, né? Porque todo mundo conhece o nosso trabalho, sabe da Você diz nossa pela seriedade, Uniderp que né? E pelo existiu, pelo meu pai histórico. sempre se dedicou a vida toda à educação. Então, MASSE, Uniderp, aí depois ele foi ser senador, aí ele trabalhou com a educação. Lá ele foi o relator da reforma do ensino médio. Então, assim, a família sempre trabalhou com educação. Então, todo mundo sabe, né, do nosso Era um leading case de compromisso. educação. E do nosso Uhum. compromisso, do nosso diferencial, né, de levar a sério, se preocupar com cada estudante, né, ter um corpo docente qualificado, né? Para nós, assim, a questão de rentabilizar é importante, mas acaba sendo uma consequência, né? Uhum. Porque nós somos realmente educadores, né? Não somos empresários da educação, somos educadores. Então, Mas qual é a não foi diferença? difícil. Conta para mim. Porque esses grandes grupos, na verdade, usam o mínimo de professor com titulação, né? Eles querem realmente rentabilizar o negócio, né? E para nós não, para nós o mais importante é que a gente traga o melhor ensino, né? Melhor sistema de ensino-aprendizagem, os melhores professores para a sala de aula e que depois rentabilizar acaba sendo uma consequência do bom trabalho que está sendo feito. Quando você hoje fala sobre rentabilização, Uhum. vocês demoraram quanto tempo para o caixa mudar Mudar. de negativo para positivo? Positivo Porque no começo você é só aporta. só a Você tem que porta. contratar os professores e os alunos estão entrando e começam a entrar e você tem que fazer aporte, aporte. Olha, demoramos quase 5 anos. Quase 5 anos. Por quê? A gente estava funcionando, 1 ano de funcionamento, que foi em 2019, veio a pandemia. Aí ficamos 2 anos na pandemia, a gente não parou, né, a gente fez Mudou para o muitas modelo EAD. aulas, modelo EAD imediatamente. E como era uma instituição pequena, e também como nossa Tava na MASP metodologia também e estava ali conseguia ter um custo ali um custo, mais né. adequado. Aham. E também, o que que acontece? A gente já tem esse ambiente de virtual de aprendizagem bem desenvolvido. Então, a gente já estava acostumado a mandar esses conteúdos para o nosso estudante, previamente, antes dele vir para a sala de aula. Uhum. Então, ele já tinha o hábito de receber, né? Então, esse AVA ele estava bem pronto já. E aí, a gente continuou mandando esses conteúdos e logo transformamos para aulas ao vivo. E aí você acaba a pandemia e você começa a contar que 5 anos começa a trazer retorno financeiro. Isso, aí começou a rentabilizar. Só que assim, a gente está fazendo muito investimento, né? Eu te perguntei isso, É, porque 5 anos começa a ter retorno financeiro, a gente está com 6 anos, retorno do negócio, e não do acaba- e investimento, né? acabaram de pegar para fazer um prédio novo.
né? Exato. Não, retorno que eu digo assim, da Sim, operação sim, em sim, sim, si, sim. Imagina o dia a dia da né? operação dando positivo, não Isso, retorno do investimento. isso, Nem investimento não, imaginei, investimento. nem imaginei, Acho que nem vai passou, demorar uns nem bons passou na anos, minha viu? cabeça que o payback tinha sido É. tão rápido assim. Mas de dar o break-even, de conseguir sair Uhum, necessariamente do vermelho e entrar. E em algum momento você, tendo visto que 5 anos não são 5 meses. aham, É lógico que vocês já são empresários de carreira e já conhecem o mercado, mas aguentar uhum, 1 ano dando full na operação e fazendo aporte de fluxo de caixa. uhum. Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, vai É, dar bom. aham, Acreditar 5 anos, uhum. É. vocês pensaram em desistir? Olha, assim, a gente dava uma Frio na desanimada, barriga, né? Ai, assim? falava, meu Deus, e agora? Como que a gente Será? faz, né, para sair e tal? Mas, assim, como a gente se envolve muito e gosta muito do negócio, né? Então a gente realmente sempre acreditou na educação e a gente sabia que a gente ia superar as A dificuldades. ideia de sair daquele prédio, Uhum, que vocês estavam dentro do, eu vou, na parte de uma escola, né, uhum, que era a Massi, na época, e vocês consideraram que, eu imagino que o sonho era ter um prédio próprio, toda uma estrutura uhum. bonita, de uma faculdade. Era algo que desde o começo foi idealizado ou algo que vocês falaram anos depois que começou a pensar nisso? É, não, desde o começo, foi idealizado, né, porque a gente queria primeiro um espaço que atendesse, né, a metodologia, então que a gente pudesse realmente ter salas com essas mesas redondas, sala, sabe, apropriada para a gente poder, trabalhar nosso modelo pedagógico. E também a gente quer funcionar, né, os 3 turnos, ter essa possibilidade, né, então e dividir com a escola também, acaba que o nosso aluno também ficava sem uma identidade, Uhum, né, da faculdade, do meu prédio, da minha uhum. estrutura. Então, desde o início já estava no nosso plano, a gente tinha que começar, devagar, né, um passo de cada vez. Aquela área onde vocês hoje colocaram, já era de vocês a área? Já sim. Tá, vocês não compraram Aham. posteriormente. Não, já Tá. era nossa ali, onde a gente construiu o prédio Uhum, era poliesportivo da escola uhum. e a piscina, mas não estava mais sendo quase utilizada, e aí a gente, derrubamos tudo e fizemos a estrutura lá. Hoje vocês fizeram aquilo e continuaram fazendo dentro do pool familiar? Ou vocês fizeram captação de Fizemos rodadas de também. investimento, investidores A para gente isso? fez não, a gente fez um financiamento, né, pelo BRDE. Ah, não foi necessariamente trazer investidor de Investidores fora. não, não, investidores não. Nosso, é só da família mesmo. A gente só pegou no FCO, né. Quanto tempo durou aquela obra? Durou 1 ano e 4 Isso foi muito meses. rápida. Muito rápido. Foi. Eu sempre falo, Tempo gente, recorde. é só ter dinheiro que a obra vai. Não é verdade? Não, não, é Olha, porque pagando, ruim assim, vai no meu fluxo de caixa, não, não é mesmo? Foi muito rápido. foi muito rápida a obra. Também porque a gente queria começar lá, porque lá no prédio que a gente estava, lá tem 25 salas. E hoje a gente tem 43 salas. E no período noturno, nós temos agora só 3 salas que a gente não usa. Já estamos usando tudo no período noturno. Esses dias nós entrevistamos aqui no podcast o CEO da HVM e Uhum, eu fiquei até surpreso e ele falou como as coisas começaram a encarecer. Ele disse aqui entre nós que, por exemplo, o Vértigo, eles gastaram mais de 100 milhões na época. Logicamente, se fosse hoje, ele falou, nós uhum, investimos muito mais. Tanto que perguntei qual seria o prédio mais caro, e nem é tão mais alto do que o Vértigo aqui em Campo Grande, que é o Anthology, hum, e que vai gastar mais de 120 milhões de reais para fazer a construção ali, porque as coisas cada vez estão ficando mais uhum, caras uhum. hoje ali. Vocês se surpreenderam no número final durante a Da obra? agora no final a gente, assim, sempre gasta, né, todo mundo falava: "Ó, obra, você prevê um valor, faz um orçamento, mas sempre E extrapola". vocês finalizaram? Finalizamos, assim, extrapolou, mas não foi muito. A gente teve um engenheiro, assim, que buscou realmente os melhores materiais, sabe, tudo ele falava com o arquiteto: "Olha, vamos substituir isso, vamos fazer assim, acho que vai ficar melhor". Então a gente conseguiu fazer, assim, uma obra, eh, dentro mais ou menos, acho que passou uns 10% ali, Uma estrutura daquela foi quanto hoje? em torno de 30 milhões Em 30 de milhões. uhum.
Agora, vocês estão com 2.500 alunos. 2.500 alunos. É uma boa quantidade de alunos. Uma boa quantidade. Qual que é o limite Aham. hoje da Lá a gente pode faculdade? colocar até 7.000 alunos, entre todos os turnos. Uau! Entre de manhã, tarde, pós-graduação, que após é final de semana. Você teve uma experiência longa dentro de uma instituição de ensino superior, dentro de uma jornada sua, que foi a Uniderp, Uhum, né? E hoje você está como diretora de uma outra instituição de ensino superior, uhum. o INSTED. Lógico que a gente está falando aí de um bom tempo de distinção entre um tempo e outro, e coisas que mesmo hoje a gente não tinha naquela época. A própria inteligência artificial que temos hoje, e o acesso à internet, 5G, essas coisas, não eram coisas que eram Que, palpáveis ali. uhum, Quando você olha, e agora eu nem vou falar da Uniderp hoje, mas vou falar da Uniderp quando você estava sobre a gestão familiar. aham, E hoje, você vê que você faria muita coisa diferente e faz muita coisa diferente? Então, olha, eu acho que o modelo, né, que meu pai tinha na Uniderp, eu sempre gostei muito, né, porque assim, que a gente sempre acreditou nessa questão desse atendimento personalizado, por mais que a Uniderp chegasse a 30.000 alunos, né, uma característica da nossa família Uhum. realmente, meu pai entrava ali, quem conhece, que estudou na Uniderp, passava por todo aquele redondo, ia falando com os alunos, né? Então, esse atendimento personalizado, eu sempre acreditei nisso, né? Tanto que hoje eu espero os alunos lá na porta da faculdade, eu fico lá recebendo os alunos, então eu acho que é muito importante. E meu pai, assim, sempre foi muito vanguardista, né? Então, como eu falo aqui no INSTED, metodologias ativas. Mas lá atrás, quando meu pai implantou o curso de medicina na Uniderp, ele já nasceu no modelo de metodologias ativas, que é o PBL, né? Então, assim, quando ninguém acreditava, né, que ia dar certo um modelo desse no curso de medicina. Aí meu pai trouxe uma equipe da Unesp de Botucatu e, na verdade, tinha uns professores que eram da Holanda para Uhum. poder treinarem os médicos nessa metodologia, porque ninguém acreditava que essa metodologia poderia funcionar bem, né? Todo mundo acostumado com o modelo tradicional. E então, já quando o curso da medicina da Uniderp começou, ele já começou com essa metodologia. Então, isso mostra como ele era arrojado, né? Como ele acreditava, né, nesses modelos, E essa é a assim. sua estratégia também? Essa é a minha estratégia também. Sair sempre, na vanguarda, né, buscando inovação. Então, hoje, assim, a gente está com esse espaço lá na instituição, que é um espaço de inovação, onde os estudantes eles vão poder se conectar com o mercado de trabalho. Né? A gente quer também, por exemplo, os nossos estudantes, a gente tem até uma parceria com a Associação Comercial, Uhum. que os estudantes, desde o primeiro semestre, eles já estão dentro das empresas, Tá. prestando uma consultoria para essas empresas juntamente com o professor. Então, a gente quer também trazer as empresas para dentro da instituição, Mas né? isso no modelo de estágio ou no modelo de como você diz? No modelo de atendimento a essas empresas. Porque, por exemplo, essas empresas, às vezes tem empresas da associação comercial que não teria condição de contratar uma consultoria. Então, a associação comercial, todo semestre, eles indicam 10 empresas que serão atendidas pelos nossos estudantes. E aí os nossos estudantes entram nas empresas para fazer durante todo o semestre, eles estão ali dentro prestando essa assessoria para as empresas. E, na verdade, vivenciando, né? E me dá um case, algum caso que você achou interessante que eventualmente aconteceu nesse cenário? Nesse Al- cenário, De alguma empresa? Teve algum por caso? exemplo, a questão eles entraram na empresa e viram toda essa questão do marketing digital. Ok. Né? E aí, assim, então é interessante porque eles entram quando começa o semestre, no final do semestre, a gente se reúne, a direção, com o dono da empresa e com os estudantes que ficaram dentro da empresa. E aí eles fazem diversas sugestões. Olha, eu acho que vocês poderiam implementar isso, poderiam fazer isso. Então, eles trazem já as soluções para essas empresas. E os empresários acatam? Eles Você tá- acatam, eles gostam. É. Porque são empresas pequenas, Uhum. né? Que não teriam condição Sozinho, logicamente, contratar uma de contratar uma consultoria. consultoria. Então, é uma boa parceria, os Sabe que dois. eu, há uns 15 anos atrás, eu me formei, comentei com você, em Direito, e na época, eu não sei como é hoje, mas na época era o CDB.
E quando eu terminei, eu tive uma sensação. Até o doutor André, num dos seus podcasts, disse e viralizou de que direito é a única área que quando a pessoa termina, ela não é nada. Porque o bacharel não pode fazer nada. O bacharel não é advogado, o bacharel tem que fazer Uhum. concurso, o bacharel não é uma profissão, ele Ah. não tem o que fazer. Na verdade, é até Uhum. ruim, porque antes o estagiário ainda conseguia ser contratado como estágio. O bacharel não pode. Uhum. Mas eu tive a sensação, quando eu terminei, que a faculdade me treinava para fazer concurso. Hum. A faculdade me treinava para Aham. talvez ser um juiz, ser um promotor, ser um defensor. E poucas faculdades treinam você para ser um empresário. Poucas faculdades treinam você para ser um verdadeiro empreendedor. Você deu exemplos de visitas que você fez. Eu fiz especializações no INSPER e particularmente na Fundação Getúlio Vargas também. E me recordo exatamente que o viés dessas duas que você pontuou eram Uhum. faculdades que pouca gente ali estava buscando concurso. Aham. A maioria dos que estavam estudando ali, Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, a administração queria ir para o mercado financeiro. A galera tudo quer ir para o mercado financeiro. Uhum. Dificilmente alguém te vê aqui no Campo Grande ou Mato Grosso do Sul, alguém que termina a administração dizendo que você vai fazer o quê? Não, vou trabalhar aí na Bolsa, vou para Faria Lima. É. Não passa na cabeça isso. Ou Uhum. quem aqui quer ser juiz? A maioria. Quem aqui quer ser promotor? A maioria. Quem quer ser defensor? Quem aqui quer ser advogado? Sim. Sem ter um advogado na família. São poucos inicialmente que levantam a mão. Uhum. Hoje, quando você olha esse cenário de educação, você vê que deveria se inclinar mais para uma educação empreendedora ou para uma educação de concurso, educação de trabalho, mão de Ah. obra? Eu acho que você tem que mostrar, todas as possibilidades, né, para o estudante. A gente incentiva muito o empreendedorismo, tanto que a gente trabalha lá desde que a gente abriu a faculdade, tá no nosso DNA trabalhar uma educação empreendedora, né, porque para a pessoa ser empreendedora, ele pode ser empreendedor no serviço público, por exemplo. Ele pode inovar ali nos processos dele. Então, para que ele tenha essa cultura, sabe, incutida nele de empreender, né. Então, assim, a gente Você acha que dá para alguém sempre empreender no serviço no público? Eu não serviço consigo público. imaginar alguém empreendendo no serviço É. público. Não, mas os processos, por exemplo, até Ele eu podia ser fui um bom servidor público. por exemplo, até eu fui numa premiação do governo do estado sobre inovação. Então, o governo do estado, ele dá uma premiação para os servidores, que mais inovarem no serviço público. Então, assim, implementar rotinas, os processos que sejam mais inteligentes, né, Que que tipo de possam prêmio dar era mais de esse? eficiência. Era Em dinheiro? dinheiro, em dinheiro. Era? Aham. Porque não era um prêmio de uma plaquinha, parabéns pelo serviço excelente Não, que você em está dinheiro prestando. mesmo, era o grupo que implementaram, vamos supor, Secretaria de Educação. Foi aqui, não lembro qual que foi a Ok. secretaria que ganhou em cada categoria, mas eles premiam, esses profissionais e valorizam, né, porque realmente vai dar uma qualidade de vida e uma eficiência maior para o estado. Porque eu digo hoje, poucas pessoas têm o sonho, a percepção. É engraçado. A pessoa sai querendo ser médico, mas poucos saem querendo abrir um hospital. É, As pessoas saem falando, qual que é o seu sonho? Ser professor. Poucos pensam ser o eu vou dono abrir de uma uma universidade, escola. se abrir uma É, escola. é Não verdade. poucos necessariamente falam, o que que você vai ser? Vou ser engenheiro. Outro fala assim, não, vou ser uma construtora que constrói esses arranha-céus. Uhum. Poucos têm esse mindset, poucos têm essa É. mentalidade. Você acha que a universidade Uhum. tem Eu acho que ela tem um influência papel nisso? fundamental de incentivar, estimular, né, você levar empresários também para dentro da instituição, né, pessoas que estão aí, o dono do hospital, por exemplo, para ir falar com os estudantes, né, enfim, de todas as áreas. Eu acho que levar essas pessoas que são referência, né, na gestão e levar isso, né, para que os alunos conheçam essas histórias, eu acho que pode inspirar e também ajudar, né, incentivar. Hoje, quando você acaba pensando no STED, você falou 6 anos já, e basicamente ele já tem crescido e tem se tornado um case de sucesso no Mato Grosso do Sul. Mas basicamente, quando alguém vai fazer uma universidade, eu vou fazer, por exemplo, direito. Uhum. Eu tenho uma gama de opções, né? Eu tenho a Universidade Federal, mas essa aí eu tenho que fazer concurso, não, eu tenho que fazer a prova, o Enem, eu tenho que passar. Isso aqui depende muito disso. Mas
As demais, em tese, se você tiver condição financeira, Uhum. você consegue adentrar. Eu vou ter um STED, vou ter um CDB, vou ter um... Por que um aluno hoje escolheria, entre O essa gama de opções, de faculdades, às vezes, ou de universidades, às vezes, antigas aqui, o Uhum. STED? Porque existe um elemento de marketing que você convence o pessoal para ir É. para lá. Primeiro, nosso trabalho, que é muito sério, comprometido realmente com a educação dos estudantes. Eu acho que a questão do acolhimento ao estudante também é muito Como importante. assim? A gente tem essa proximidade com o nosso estudante. Ele não é simplesmente, você tem um problema, vai resolver lá, manda um e-mail, resolve pelo computador. Lá não, lá minha equipe de coordenadores está lá para atender o estudante, né? A gente tem uma equipe também na área da psicologia. Qualquer problema que o nosso estudante tiver, qualquer dificuldade que ele tenha, a gente está lá para atender. Inclusive eu e o Fernando, a gente está lá todos os dias, tarde e noite. Fernando tá nativa com Né? você O lá. Fernando está comigo, na ativa, desde o começo. E a nossa metodologia, né, que eu acho que também é um grande diferencial, que a gente começar com essa metodologia mais ativa, em que o estudante é o protagonista, que ele aprende fazendo, colocando a mão na massa, sabe? Através de projetos. Né? Você vê, os alunos meus de administração do primeiro semestre, eles são desafiados a criarem uma empresa. Então, eles têm que fazer todo o plano de marketing, trabalhar a questão de contratos, de contabilidade. Então, ele vê teoria e prática junto, né? Então, assim, eu acho que essa metodologia é um grande diferencial nosso. E o corpo docente, porque realmente a gente traz aqueles professores que são referência em cada área em que eles atuam. Hoje, quando você pensa em futuro do Instead, o que você visualiza? A nossa instituição, a gente vai ampliar o nosso portfólio nos cursos da área da saúde. A gente quer abrir também alguns cursos na área do agro para atender, né, essa vocação do Estado. Então, a gente quer atender essa área e área de tecnologia também. E a área da saúde, né, no período matutino, acho que eu já falei, a área da saúde a gente também vai E ampliar abrir, e bastante. abrir medicina? Qual que é a dificuldade? Conta pra mim. Então, medicina, eu falo que é o grande sonho de qualquer faculdade ter um curso de medicina. Seu pai conseguiu lá Meu atrás, pai né, conseguiu. botar um curso de É. medicina, que, aliás, ninguém mais conseguiu. Assim, Verdade. Só a não é Uniderp. só a Uniderp que teve. É. Mas como é que Então, é? assim, a gente almeja e muito, né? Suporta no prédio? Temos. A gente teria que fazer vários laboratórios, mas é possível, né? Parcerias com hospitais também. E a gente tem esse desejo, né? Mas é algo que a gente sabe que é muito moroso, tem muitos passos, o processo é longo para a gente chegar lá. Neca, eu queria te agradecer. Te Ah, agradecer por esse bate-papo aqui, te agradecer por esse obrigada. momento, a sua agenda. Eu sei que acabou de inaugurar, Ah, então a agenda tá corrida para lá e para cá, ah, mas eu fico muito feliz eu acho que a concorrência sempre é algo extremamente positivo e principalmente não uma concorrência qualquer, mas uma concorrência inteligente, uma concorrência com história. E uhum. fico feliz do Instead Ah, ter crescido tanto e de você estar nessa gestão e nesse empreendedorismo poderoso ali. obrigada, Felipe. Eu que agradeço o bate-papo. Foi muito agradável e é sempre muito bom poder falar um pouquinho da nossa história de vida, né, dos nossos planos e falar de educação de uma maneira geral, Muito obrigado. tá? Obrigada a você.